Olá, vamos falar hoje sobre o monitoramento, as verificações do RMM. Antes, porém, eu gostaria de passar um conceito, na verdade, uma nomenclatura que a gente usa no painel do RMM. A gente divide o painel do RMM em três partes: o painel norte, que é a parte superior, o painel sul, a parte inferior, e o menu, que é a parte oeste, onde estão os nossos clientes. No norte eu tenho os dispositivos e no sul as verificações. Bem, o foco hoje é a gente falar das verificações. Isso é o core, o núcleo do RMM. Na verdade, o monitoramento. O primeiro conceito importante quando a gente está falando das verificações é entender as duas diferentes verificações que o RMM realiza: a verificação 24/7 e a verificação DSC. A verificação 24/7, ela tem um símbolo que é um relógio e ela é realizada pelo ciclo de monitoramento que eu determinar. Esse ciclo pode ir de 5 até 120 minutos. E a verificação DSC tem o símbolo de um calendário, é uma verificação de segurança diária e ela é realizada uma vez ao dia, por default às 6 da manhã, mas eu posso fazer a alteração desse horário. Antes de a gente tratar propriamente dita as verificações, vamos acessar configurações e alertas. Lá a gente tem as configurações do alertas, então eu posso configurar esses alertas nos servidores, nas estações e nos clientes. Essa é a configuração base para a maioria dos recursos e funções do RMM. Sempre eu vou estar dividindo as configurações entre servidores e estações. Dentro de cada um desses itens, eu posso ter os clientes e dentro dos clientes o site. O importante, quando a gente está tratando das configurações de alerta, é determinar qual vai ser o e-mail que vão receber as notificações desses alertas. O e-mail no horário do expediente e no e-mail fora do expediente. Eu posso colocar vários e-mails. O único detalhe é seguir a regra de eu colocar uma vírgula. E no caso de um SMS, eu tenho que colocar o país de origem antes do telefone com o DDD. Caso eu tenha necessidade de fazer a configuração para um dispositivo em específico, eu devo editar aquele dispositivo, no nosso caso aqui é um servidor, e acessar a configuração de roteamento de alertas. Então eu posso ter um dispositivo onde eu vou ter um e-mail específico para aquele dispositivo. Outra configuração muito importante quando a gente está tratando dos alertas são as políticas de alerta. Eu tenho política de alertas para servidor e política de alertas para estação. Cada dispositivo tem verificações exclusivas e essas verificações podem ser alteradas. As verificações comuns vão seguir a mesma política. Por exemplo, verificação de atualização de antivírus. Eu posso configurar para receber um alerta assim que tiver desatualizado. Esse é o padrão. Porém, eu posso alterar isso para receber um alerta somente se ele estiver atualizado há mais de um dia. Porque muitas vezes eu posso ter um cenário onde a máquina é inicializada, o DSC entra em operação, roda o DSC, porém o antivírus ainda não fez atualização. Então eu vou receber um alerta que aquela estação, aquele dispositivo ou servidor está desatualizado. Mas na verdade eu não tive tempo ainda de atualizá-lo. E isso eu também posso realizar essa configuração para outros itens específicos, como script, SNMP, comprimento da fila do servidor, uso do processador. E aqui a gente tem um ponto interessante. Muitas vezes, quando eu tenho um único
alerta de uso do processador pode ser um falso positivo. O meu processador teve um pico e depois voltou. Eu não preciso ser alertado no caso desse único pico, e sim quando eu tiver duas falhas consecutivas. E aí eu consigo minimizar a quantidade de alertas que eu estou recebendo. A mesma coisa nas estações. Eu tenho uma configuração mais simples, antivírus, script SMMP, e eu também posso colocar isso se está desatualizado há mais de um dia. Outro conceito importante é que todos os servidores têm por padrão um alerta de e-mail, caso eu tenha uma falha naquela verificação. E o painel chama isso de interrupção. Então, todas as verificações para o servidor são configuradas para enviarem um e-mail. Quais as outras configurações que a gente tem aqui? SMS, se o serviço voltar, se eu tenho uma recuperação, então eu sou informado quando o dispositivo teve um alerta e posso ser informado também quando aquele dispositivo relacionado com aquele alerta voltou na operacionalidade. Da mesma forma com o SMS. Observe que quando a gente acessou estações, eu não tenho alerta por e-mail das estações. Então, servidor, por default, todo alerta envia um e-mail. Estação, por default, quando eu tenho um alerta, é só a comunicação visual do RMM. Porém, eu posso vir aqui e configurar para que eu receba um alerta caso a verificação de antivírus falhe. E eu também tenho a possibilidade de configurar alertas de serviço, que são os serviços aí que o RMM consegue estar integrando. Serviço de e-mail, do Office 365 e do Google Apps. Por padrão, o RMM traz todas as colunas relacionadas às configurações de e-mail e SMS habilitadas, como a gente pode ver na imagem aqui. Porém, como sugestão, a gente pode desabilitar essas colunas. O mais importante aqui é eu ter as informações sobre a falha e outras informações sobre aquela verificação. Eu já sei que, por padrão, as minhas configurações de servidor é para enviar e-mail e por estação não enviar e-mail. Mas eu posso alterar isso. Outra configuração relacionada com os alertas são dos e-mails que o RMM envia assim que um alerta é identificado. Então aqui a gente tem modelos de e-mail, monitoramento do servidor, e-mail de alerta de erro. Esse e-mail ele pode ser personalizado, ele está em inglês por padrão. Eu tenho aqui variáveis que eu posso estar mantendo ou até imputando novas variáveis, tá? Nesses códigos. Mas esse é o e-mail que o destinatário vai receber caso tenha um alerta de servidor. E da mesma forma, eu tenho também os modelos de erro para estação. Aqui a gente não tem configuração, porque por padrão esse e-mail está desabilitado. Então eu tenho e-mail de erro, e-mail de alerta e e-mail de serviço. Vamos agora a uma outra importante configuração relacionada com os alertas, que são as configurações de limpeza de um alerta. Então a gente vai acessar configurações, configurações gerais, limpeza de verificação. Por padrão, o RMM traz essa configuração das limpezas. 24/7, manter a verificação limpa até ser bem sucedida. A nossa sugestão é alterar essa configuração para manter verificação limpa até a próxima verificação ser executada. E no DSC já está manter até a próxima ser executada. Mantemos todas as checagens habilitadas e principalmente permitir que o usuário selecione o comportamento de limpeza. Ok, vamos agora entrar propriamente dita nas verificações. Esse exemplo que a gente está utilizando é de um servidor
E aqui a gente tem as verificações padrões que são instaladas num servidor, assim que o agente é habilitado. O importante é que todas as verificações têm uma configuração específica. Como que eu acesso essa configuração? Clicando no botão direito na verificação e editar verificação. Nesse caso específico, a gente está fazendo a configuração de uma verificação de falha de logon, que é um recurso bastante interessante do RMM. Nesse exemplo, a gente teve 687 tentativas de logon com falha, e a gente tem um alerta, um limite de alerta para 100. Então, caso essa verificação tivesse setada para, por exemplo, 700, essa verificação ela não ia ter um alerta, eu não ia ter ela em vermelho. E assim vale para qualquer verificação. Aqui a gente está editando uma verificação de espaço em disco. Então aqui eu vou ser avisado quando o espaço em disco for menor do que 18%. Posso alterar isso para giga, ok? Então esse é o princípio de todas as verificações. Outro detalhe sobre as verificações é a coluna Mais Informações. Clicando no Mais Informações, eu vou acessar uma outra tela que vai trazer informações complementares sobre aquela verificação. Nesse caso, a gente está trazendo que o Windows Defender dessa máquina, ele está com a versão 1259, de 8 de janeiro, às 3 horas, o detalhe aqui é o fuso, e a gente já tem disponível pelo fabricante a 1259, 1345. Tá? Essa máquina não foi atualizada, ela não tem ainda a última versão. Porém, como o padrão é somente receber um alerta se ele tiver desatualizado, a ferramenta considera que esse dispositivo está desatualizado. Ele estaria desatualizado se a versão da assinatura de antivírus fosse anterior ao dia 8. Outro detalhe relacionado com as verificações são as verificações dos serviços do Windows. Todos os serviços do Windows podem ser configurados para serem reinicializados caso interrompido. Então, o agente ele vai, caso aquele serviço seja interrompido, reinicializar o serviço. E o melhor exemplo disso que eu gosto de dar é o spooler de impressão. Então, setando aqui, caso o spooler de impressão seja interrompido, o RMM automaticamente vai reiniciar o serviço. E aí eu coloco um alerta. Quantas vezes, caso aquele serviço seja interrompido, eu quero ser avisado. Outro detalhe que eu também destaco relacionado com as verificações são as verificações de eventos críticos. Essas verificações, que vão ver aplicações, seguranças e sistema, por padrão não trazem um alerta, elas só estão em modo relatório. O painel vai estar em verde, mesmo que a gente tenha um alerta nessa verificação. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui 3 eventos encontrados, porém eu não tenho um alerta. Então, por padrão, o RMM coloca as verificações de eventos em modo relatório. Eu posso alterar isso para modo alerta. Porém, cada evento nesse log vai trazer um alerta. Outro detalhe relacionado com as verificações dos eventos são as listas de exclusão. Quando um evento é identificado, eu posso adicionar esse evento a uma lista, então eu passo a ter um banco de dados dentro do RMM, que caso aquele evento seja identificado de novo, ele não vai ser relatado. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou adicionar à lista de exclusão esse evento. E aí eu posso selecionar isso para todos os dispositivos, para somente um dispositivo, somente um site, enfim, eu tenho a possibilidade de
trabalhar a configuração desse evento. Como prestador de serviço e utilizando o RMM, nosso objetivo é antecipar os problemas e ser o mais proativo possível. Quando um alerta é identificado pelo RMM, recebemos a informação por e-mail, se for o caso de um servidor, ou através do RMM de forma visual no painel, se for o caso de uma estação, e seguirem as configurações normais, padrões. Porém, quando eu recebo um alerta, eu tenho a possibilidade de limpar aquele alerta, que foi aquela configuração que a gente fez lá atrás, nas configurações gerais, de limpeza de alerta. Como que eu limpo um alerta e qual o objetivo de limpar o alerta? Eu estou informando para o RMM que eu reconheço aquele alerta e eu vou tratar aquele alerta. Então, clicando nessa primeira coluna, lembre-se das configurações que a gente fez nas colunas de alerta, eu tenho uma nova opção que é salvar as alterações. Ok? Quando eu clico salvar as alterações, o RMM vai trazer para mim qual a forma que eu quero tratar essa limpeza. Por padrão, eu vou manter essa verificação limpa até a próxima execução, até o próximo ciclo. Nesse exemplo, é um DSC. Então, essa verificação ela só vai ser novamente realizada amanhã. Feito isso, essa verificação ela muda de estágio. Ela não vai estar mais em vermelha, ela vai estar em laranja e vai indicar que a gente limpou essa verificação. Eu tenho mais uma tarefa, mais uma verificação, perdão, aqui no RMM, que acusa um alerta, que é uma verificação de backup, indicando que uma ou mais tarefas do job de backup falharam. Ok, vamos limpar também essa verificação. Até a próxima verificação. Observem que esse servidor ele estava em vermelho, acusando que eu tinha algum alerta. Agora, com essas duas limpezas de alerta, esse servidor está verde. Então, eu tenho aqui a indicação da falha que eu tive, mas o status do servidor, consequentemente o status do cliente, ele está indicando que eu não tenho mais nenhum tipo de alerta. Quando eu instalo o agente, de forma padrão, o RMM inclui verificações nas estações e no servidor. Cada um desses dispositivos tem uma lista de verificações padrões que são instaladas automaticamente. Porém, eu posso adicionar, de forma muito simples, qualquer verificação nesse dispositivo. Basta clicar em adicionar verificação, escolher o tipo da verificação e qual a verificação. Existem verificações, vamos usar o exemplo aqui da verificação de serviço TCP/IP, ou melhor, uma verificação de ping, que exigem informações adicionais. Esse é o motivo dessa verificação não ser adicionada como padrão no RMM. Uma vez que ela depende de novas informações, o RMM não consegue colocar essa verificação em padrão. Porém, de forma muito simples, eu adiciono as verificações. Da mesma forma que se eu precisar excluir uma verificação, ok, exclui a verificação. Botão direito, excluir verificação. O último recurso que eu gostaria de comentar relacionado às verificações é que eu também tenho a capacidade de atribuir uma tarefa para qualquer uma das verificações. E aí eu entro na automação, que é o grande objetivo de todo prestador de serviço. Então, qualquer verificação, se eu editar essa verificação, eu tenho aqui como atribuir uma tarefa. Se eu clicar em atribuir tarefa, eu estou informando para o RMM que caso eu tenha uma falha, um alerta naquela verificação, o RMM vai executar uma tarefa. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar sobre as verificações é a verificação de vulnerabilidade. Essa verificação, por se tratar de uma verificação que se diz respeito à segurança do PC e recomendações de segurança, não pode ser editada. Então,
todas as vulnerabilidades serão identificadas e serão listadas aqui. Então, nesse caso, no nosso exemplo, a gente tem 3 faltantes e 43 vulnerabilidades identificadas. Como último ponto que eu gostaria de destacar é atribuições de tarefas a uma determinada verificações. E aí iniciando a nossa busca pela sonhada automação de recursos e funções. Todas as verificações podem estar relacionadas, assim que tiver um alerta, a uma tarefa. Nesse nosso exemplo aqui, vamos pegar o espaço em disco. Vamos atribuir uma tarefa, que é compactar uma pasta. Vou usar essa pasta aí como exemplo. E o tempo que vai rodar vai ser 1 hora. Então, eu atribuí uma tarefa a essa verificação. Se eu for aqui em tarefas, consta aqui essa tarefa atribuída, que é compactar uma pasta específica. Porém, eu não habilitei. Então, eu preciso habilitar, porque caso aí o RMM tenha um alerta, ele automaticamente vai executar aquela tarefa. Imagine um cenário onde eu tenho uma falha de espaço em disco e não no exemplo que eu dei aqui de fazer a compactação de uma pasta, mas eu faço a limpeza dos arquivos temporários.